Vamos agora ao palco do milésimo gol do Pelé e onde ele brilhou muito o Maracanã, com o repórter Rafael De Angeli. Rafa, bem-vindo. Oi, Rizek, tudo bem? Um abraço para você, PC, Renata, boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui no Troca de Passes. Pois é, aqui ele foi muito vitorioso, né, Rizek? Vocês já comentaram algumas vezes aí durante o programa, né? Título brasileiro, título de Mundial de Clubes pelo Santos. O primeiro gol que ele fez com a camisa da Seleção Brasileira foi aqui no Maracanã. A despedida dele em 71 da Seleção Brasileira foi aqui no Maracanã também, um dos jogos que ele disputou aqui de despedida, um no Morumbi, depois outro aqui no Maracanã. E esse dia muito especial na história do futebol mundial, que foi o milésimo gol do Pelé em 1969. A gente viu agora há pouco o Lima comentando, ex-companheiro de clube do Pelé, uma testemunha ocular de tudo que aconteceu. A gente também tem o ponto de vista dos torcedores. Estou aqui já tem mais ou menos umas 2 horas, tem um movimento até fraco de torcedores por aqui no Maracanã, mas um deles me abordou aqui, que é o Marcos Vinícius, que tem o privilégio, para muitos o privilégio, de morar em frente ao Maracanã. Ele mora num prédio que fica exatamente em frente ao Maracanã, estava naquela despedida de 71, estava no milésimo gol, tem até algumas revistas aqui, algumas relíquias. Por exemplo, essa aqui é do milésimo gol, de 1969, e ele tinha 9 anos. Ó, esse aqui é muito interessante também, Rizé, que é o jogo da Rainha, Pelé encontrando a Rainha Elizabeth. Coincidentemente, os dois partiram dessa vida neste ano. Mas, Marcos, primeiro, boa noite. Queria te perguntar sobre aquela noite do milésimo gol. Assim, você tinha 9 anos na época, como torcedor, como um garoto que estava na arquibancada. Que memória que você tem naquele dia? Aquele dia, meu irmão não queria o jogo, eu falei, não, o Pelé vai fazer, o meu irmão tem 6 anos mais que eu. E aí eu convenci ele aí, a gente chegou, o Santos estava atacando no primeiro tempo lá da torcida do Vasco. Aí eu cheguei, não, vamos ficar no segundo tempo, porque ele vai fazer o gol no segundo tempo. Não, vamos pra não, tá cheio, vamos ficar. Aí nós ficamos exatamente atrás do gol. Aí o Pelé fez o gol exatamente onde a gente estava atrás do gol, na arquibancada, né? 17 de novembro de 69. Botafoguense, como a gente pode ver na camisa. O seu filho também é botafoguense, como é o nome dele? É Marco Túlio. Marco Túlio. Vai ver homenageando o Pelé, camisa do Santos, né? E eu sou um colecionador, mas é o que eu falei a você, Rafael, eu queria deixar clara a umidade deste homem, desse monstro sagrado. Eu dava aula para o sobrinho do Alfredo Saad, que era sócio do Pelé no Rio de Janeiro. E aí ele estava lá treinando. Aí eu disse assim, eu vou acabar a aula aqui, você pode dar um autógrafo para 2 meninas que eu vou dar aula? Ele, claro, claro. Aí quando eu acabei a aula, 2 horas depois, ele estava na sala de musculação. Aí o sobrinho do Alfredo Saad, você não vai falar com ele? Eu cheguei, ele está ali na sala de musculação, eu vou interromper ele. Aí eu passei, ele me chamou, Marcos, você já está indo embora? Já. Aí ele, espera que eu vou pegar o seu negócio. Não, deixa para outro dia, Pelé. Não, eu vou lá, só que eu vou de escada, que lá no triplex, para não perder o pique. Aí ele veio suadão, todo suado, entendeu? Como é o nome das meninas? Deu. Aí eu pedi um autógrafo também. Ele, mas você já tem. Aí eu falei, não, mas com essa foto eu não tenho. E aí ele deu o autógrafo. Tem a prova aqui, ó. Deu o autógrafo aqui com a camisa do Cosmos. Ó. A gente estava falando agora há pouco, né, Rizek, com o Galindo sobre o Cosmos, ele acabou autografando essa foto pro Marcos com a camisa do Cosmos, ou seja, são muitas histórias que a gente ouve sobre o Pelé. O Marcos trouxe esse relato sobre o ponto de vista da humildade do Pelé, de como ele era humilde para atender alguns fãs quando era possível atender, né? E a gente tem um caso como esse, né? Um torcedor que teve a oportunidade de tão novo ver momentos marcantes do futebol mundial, até por morar pertinho. Você não morava exatamente nesse prédio na época, mas morava por aqui. Morava ali na esquina da Maracanã com a São Francisco Xavier. Então eu vi a despedida do Pelé em 71, aqui eu fui ao jogo, com o Bandeirão do Brasil, vi vários jogos do Pelé, ele em final de carreira acabar com o Botafogo, ganhando 3-0, o Santos não ganhava no Botafogo há 10 anos, Edu e Pelé fizeram uma atuação das melhores que eu vi na minha vida. Mas nesse dia você sofreu um pouco. Sofri um pouco, mas não tanto, porque a atuação foi tão maravilhosa dos dois, não só do Pelé como do Edu, ponto esquerdo, que, eu saí extasiado, né? Porque a gente, aí não tem clubismo. Pelé, além de tudo, é fora de clubismo. Pelé é um deus. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pro seu filho também participar aqui com a gente. A relação é muito forte, né, Rizek, com os clubes aqui do Rio de Janeiro. Existem muitas histórias, né, com outros clubes aqui. Do lado do Botafogo é sempre a rivalidade, né, uma rivalidade muito sadia. O Vasco, por exemplo, ele dizia que era o time de infância dele, o Vasquinho, né, fez o milésimo gol em 69, no jogo entre Santos e Vasco da Gama, contra o Andrada. Então, existe toda uma relação muito forte do Pelé com a cidade do Rio de Janeiro, especificamente com o Maracanã também. Volto com você.